Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. A gente vai dar continuidade ficou ainda um pequeno conteúdo, né, para eu estar passando para vocês sobre o tópico da semana passada, que é sobre a soberania de Deus, tá? Então, vamos tentar aí fazer um exercício de rememorar, puxar um pouquinho aí da semana passada, que nós falamos sobre a soberania de Deus. Então é só fechar uma pontinha aqui que talvez não ficou tão fechada. A soberania de Deus, ela é ensinada no conceito de reino de Deus, tá? Então, a Bíblia, quando fala de soberania de Deus, vai trazer esse conceito, essa expressão. Tem diversos versículos, né, que falam sobre o reino de Deus. Quando Jesus começa o seu ministério, a gente vê lá em Marcos, por exemplo, Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 1, versos ali 13, 14, me parece que é especificamente 14, se vocês puderem, vão conferindo aí e me confirme aqui se for, tá? Então, Marcos, o capítulo 1, deve ser lá para o verso 13, 14 ou 15, tá? Não foge disso. Mas me parece que é o 14 direto, que vai falar, Jesus vai dizendo, né? O reino de Deus está próximo. Né? Então, essa expressão reino de Deus. Jesus também usa, essa expressão, quando vai ensinar a oração, que nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, né? Que ele diz, venha o teu reino. Né? Eu sempre enfatizo com os irmãos, porque assim, eu faço uma pegadinha, né, irmãos, vamos orar o Pai Nosso. Aí os irmãos vão orando e assim, quase que 100%, se não 100%, a não ser que eles tiveram aula comigo, mas quase que 100% eles vão orar errado, né? Pai Nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Isso não está escrito, amados, não está escrito, não tem esse a nós, o teu reino, né? Mas olha só, como a gente vai ouvindo coisa, né, dentro do nosso contexto de igreja e tal, os pregadores, eles vão muitas vezes de uma forma equivocada, né, passando essas informações, e a gente vai reproduzindo, às vezes não confere lá na Bíblia. Daí a importância de tudo que nós ouvimos antes de nós reproduzirmos, irmos lá no texto, no mínimo, uma lição de casa básica, e no texto de fato e ler, para saber se aquilo que a gente vai falar é o que está escrito lá, né? A pronúncia mesmo, a fala, né? Tô falando nem a explicação das coisas. Então assim, venha o teu reino. Ah, André, mas poxa, mas isso é chato demais, professor é chato demais, pega no pé com tudo. Não, mas essas coisas elas vão fazendo diferença, né? No entendimento, é assim, ó. Se uma pessoa ensinou uma coisa e falou uma coisa, eu tenho que falar aquilo que ela falou, exatamente. Eu não posso acrescentar e nem tirar. Né? Então, a gente não pode fazer isso. Se Jesus não disse, se o texto não declara aquilo, não afirma aquilo, eu não posso, principalmente recitando o texto. Se eu recito o texto, eu tenho que recitar, a gente chama de ipsis literis, para ser uma coisa mais refinada, né? Ou seja, letra por letra. Né? Letra por letra não, eu exagerei. Mas assim, exatamente a frase que está lá, a gente precisa reproduzir exatamente aquilo. Eu estou recitando o texto. Então eu não posso tirar e nem posso colocar. Enfim. E aí o reino de Deus, né? Então esse conceito de reino de Deus é o que a Bíblia vem trazendo para mostrar o domínio, o governo, a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos. E olha só, amados, eu acho que isso aqui também é bem importante nós entendermos. Porque nós ouvimos falar muito sobre reino das trevas e reino da luz, né? O diabo tem o seu reino e Deus tem o seu reino, como se fosse dois reinos em pé de igualdade, por assim dizer, equivalentes, opositores, que estão lá numa briga para ver quem que domina no final da história. Não é isso que a Bíblia ensina. Tem uma única passagem, que é um dos evangelhos, ou me parece que tem dois evangelhos, não sei se é Mateus e Marcos, enfim, que quando Jesus ele vai estar lá com alguns fariseus, né, e ele cita isso, ele fala assim que, porque acusam Jesus de estar expulsando os demônios pelo maioral dos demônios. Ah, esse expulsa aí pelo príncipe dos demônios, o Beelzebu.
Aí Jesus disse, não, a afirmação de vocês não tem coerência. Como que pode um reino estar dividido contra si mesmo? Como que eu posso expulsar os demônios pelo príncipe dos demônios? Não faz sentido. Então Jesus está repreendendo e advertindo eles, falando, isso não tem lógica, não tem sentido o que vocês estão falando. Aí aqui Jesus fala, né, o reino não pode estar dividido. Né? O reino, se Satanás, eu estou usando o poder de Satanás para expulsar os demônios, então esse reino de Satanás está dividido. Mas Jesus não está afirmando que Satanás tem um reino, ele só está trazendo essa comparação, que não faz sentido uma casa que luta contra si mesma, um reino contra si mesmo, né? Um exército contra si mesmo, só para completar assim, um pouco mais a lógica, não tem sentido. Então é isso que Jesus está afirmando. Jesus não está afirmando que Satanás tem um reino. Pelo contrário, em todas as outras passagens, no resto do Novo Testamento, que nós vemos lá a frase no versículo, o reino de Deus, quando fala reino de Deus e vai falar sobre o diabo, né? Sobre essa tentativa do diabo ter poder sobre as coisas, sobre as pessoas, vai colocar a expressão império das trevas. Sempre reino de Deus e império das trevas. Então reino só existe um, e esse reino absoluto. Deus, ele domina sobre tudo e sobre todos. Tá? Vou repetir a frase que eu falei talvez na primeira aula dessa matéria. É um teólogo, né, que ele resumiu assim, que... Opa, deixa eu ver aqui que eu tô naquele jeito lá, viu, irmão? Com a mão direita fazendo uma coisa e a esquerda outra. Vou ver se o cérebro dá conta. Que não há nenhum centímetro de metro quadrado, olha só que coisa interessante, nenhum centímetro de metro quadrado que Deus não possa falar, é meu. Não há um centímetro de metro quadrado em toda a existência que Deus não possa falar, é meu. Ou seja, tudo o que existe, tudo, sem exceção, é de Deus. Não só é de Deus como direito, porque Ele é criador de todas as coisas. Mas ele tem soberania, ele tem domínio, ele tem poder sobre todas as coisas. Então a gente não pode conceber essa ideia de que você tem aqui uma espécie de um exército, um reino, que está se degladiando contra o exército de Deus, os demônios e os anjos nessa briga doida. Não é isso. Embora a gente vê Antigo e Novo Testamento de fato, né, nessa realidade espiritual, que há de fato anjos que muitas vezes são enviados por Deus, até mesmo para estar impedindo demônios de realizar algumas coisas lá contra os homens. Então, assim, os demônios, Satanás, que é um ser, de fato, né, poderoso em relação aos homens. Poderoso em relação aos homens, porque são espíritos. São anjos na natureza, embora corrompidos. Então, a gente está falando de seres, né, porque nós temos, por assim dizer, 3 espíritos de naturezas diferentes, tá? Nós temos Deus, que é espírito, só que lógico, não se compara, né? Então, o espírito, é o pai dos espíritos, como diz o autor dos Hebreus. É o pai dos espíritos, né? No sentido que ele é o que gerou toda a possibilidade de existência dos demais. Aí você tem os espíritos angélicos, né? Que nós chamamos de anjos, mas a Bíblia também vai falar que parte desses anjos, em dado momento, né, na eternidade, se rebelaram, se corromperam, deixaram de ser esses anjos puros, santos, né, e deixaram o seu lugar de habitação. Lá na carta de Judas, ó, lá encostado em Apocalipse, lá vai falar isso, né? Deixaram a sua própria habitação e Deus então os reservou lá a punição eterna, etc. e tal. Então esses anjos, né, vamos colocar o segundo espírito que tem nessa realidade, e tem o espírito humano, o espírito dos homens. Então nós temos 3 naturezas espirituais, por assim dizer. Deus, como eu disse, mas não se compara, é o espírito que gerou todos os outros. Nós temos os anjos e nós temos os homens, tá? Então aqui são 3 categorias diferentes de naturezas espirituais, tá bom? Só que a gente precisa entender, Deus, ele está acima de tudo e de todos. A Bíblia vai falar sobre Deus, que Deus ele é transcendente, isso quer dizer, né, que ele está para além, acima de tudo e de todos. Ele habita na luz inacessível. Deus ele habita na eternidade.
Deus é autossuficiente, então a gente chama isso de transcendência de Deus. Ninguém tem acesso a Deus, a não ser que Deus permita. Então olha só, né? E aí isso a gente chama de transcendência. Você tem a autossuficiência. Deus é onipotente, ele tem todo o poder. É um dos atributos que só Deus tem. Isso a gente não vê em anjos e não vê em homens. Porque nós temos atributos de Deus comunicáveis e não comunicáveis. Os comunicáveis são aqueles que ele comunica a esses seres. A inteligência, por exemplo, o senso moral, né? Enfim, sentimentos. São atributos, características que ele comunicou a esses seres, angélicos e humanos. Agora tem atributos incomunicáveis, que é esse, onipotência. Só Deus tem, ou seja, só Deus tem todo o poder. Todo o poder. Todos os poderes que existem estão abaixo, infinitamente abaixo do poder de Deus. Tá certo? Deus tem todo o poder. Deus, então, ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Isso só pertence a Deus, amados. O diabo, por exemplo, ele não tem onisciência, né? Eu falei onisciência, é isso? Onisciência. Ele não tem todo o conhecimento. Ele tem o conhecimento daquilo que Deus permite ele ter acesso. Tá certo? Ele não é onipresente, por exemplo. Estou falando dos atributos incomunicáveis de Deus. Ele não é onipresente. Tá? Ele tem suas limitações. Pelos seus demônios, sim, ele consegue estar em alguns... Não é que ele consegue estar, né? Ele consegue atuar através dos demônios, né? Dos seus súditos, por assim dizer. E Deus não. Deus, ele é onipresente. E eu até acho que eu falei para vocês, se eu não falei, na matéria que a gente estuda sobre a natureza de Deus, né? É porque a gente ouve bastante isso e não é que é mentira, não. Deus está em todos os lugares. Isso não é mentira. Mas eu penso que se nós refletíssemos de outra forma, eu acho que ainda compreenderíamos um pouco melhor sobre essa realidade, né, da presença de Deus. Não é apenas que Deus está em todos os lugares, é que todos os lugares existem em Deus. Percebam, amados? Tudo o que existe, existe dentro de Deus. Fora do ser de Deus, nada é possível existir. Porque Deus é aquele que possibilitou a existência de tudo que existe, amados. Não sei se eu estou complicando aqui, às vezes por repetir as palavras, mas assim, tudo que existe, anjos, demônios, homens, toda a criação que a gente conhece e desconhece, que é vasta, né? Cada dia mais a ciência vai se maravilhando porque vai descobrindo. Antigamente, nós tínhamos o conceito que existia um universo, a Via Láctea, onde nós estamos, os planetas e Sol e aquela coisa toda. Hoje já se sabe de uma forma muito tranquila que existem multiversos. Nós não temos apenas o universo Via Láctea, nós temos outros universos. Então imagina só essa vastidão que nós, cientistas, ninguém não faz nem ideia, né, dessa... É lógico que não é infinito, né? Não é infinito. Infinito só é um atributo de Deus. Deus é infinito. Infinitude só pertence a Deus. Agora é uma vastidão tão grande que em relação a nós, meu Deus do céu, a gente... Imagina, a Terra, que é um negocinho desse tamanho, nessa vastidão, né, das galáxias e tal, já é uma coisa para nós assim enorme, a Terra. Então olha o pontinho que nós somos em tudo isso. Só que para Deus, isso tudo foi criado na ordem que Ele deu da sua palavra. Imagina o poder, Deus falar assim, haja o Sol, haja a Terra, haja as galáxias, haja as bilhões, trilhões de estrelas, só com a palavra, só a ordem dele, fez tudo surgir do nada. Então dá para conceber um ser desse? A gente não tem condição, nós somos incapazes de estar assim, definindo Deus. O que nós sabemos de Deus? Aquilo que Deus decidiu de si se revelar nas Escrituras e na natureza. Então, aquilo que Deus decidiu que ele seria conhecido, ele se revelou. É a autorrevelação. O ser humano nunca, jamais teria condição, e até mesmo pela condição de pecador, né, de ter rompido com Deus. Então, o único ser humano que conheceu Deus de fato assim, de uma forma próxima, de uma forma perfeita, foi o primeiro casal. Né? Nós chamamos do Adão lá
e a tal da Eva. Esses conheceram, mas depois deles, amados, né? Depois que o pecado entrou, então nós assim, Deus para nós, ele passou a ser somente imaginações, projeções, e a gente mais ou menos foi, sei lá, cada um fabricando inclusive os seus deuses, o que eles imaginavam, tinham contato, tanto é que surgem as religiões com seus deuses imaginários, que nunca existiram, né? Nunca existiram. Deus, ele vem falando isso ao longo do Antigo Testamento, né? Mas eu acho que eu não vou dar continuidade, porque senão eu estou entrando aqui, na verdade, em outra matéria, né? Que é a matéria que a gente estuda a natureza de Deus e tal. Mas só para a gente entender essa soberania, quem é esse Deus que a gente está falando, meu Deus do céu? Né? Que ser é esse? Está muito para além. Então, os demônios, Satanás e tudo isso, assim, não tem como a gente equiparar, não tem como a gente falar, não, aqui, sabe, Deus está tendo um trabalho enorme. Deus não está, Deus está conduzindo a história exatamente como ele decretou. Esse termo eu estou usando de uma forma muito proposital, porque, né, essa questão de os decretos de Deus, sabe? Deus, ele é o único que pode decretar algo e aquilo não vai ser, mas de forma nenhuma, quer Satanás, quer os reinos humanos, o poder humano, quer o que queira, não vai impedir. O que Deus estabelece, aquilo vai ser cumprido, quer queira o homem ou não. Deus, ele é autossuficiente. Ele não depende absolutamente de nenhuma variável, de nada que esteja a favor, sabe? Um conjunto de variáveis que esteja propício para que aquilo aconteça. Não, ele estabelece algo e acabou. Tem um provérbio lá, acho que eu já até falei para vocês nessa matéria, que os planos de Deus não serão frustrados. Não há um ser, não há seres, e juntando todos os seres e os poderes deste mundo, não seria páreo para impedir um único ato de Deus. Ele decidindo. Não tem como, mas é impossível. O próprio Deus diz, eu envio a minha palavra e ela não vai voltar vazia. Ela vai cumprir exatamente aquilo para a finalidade pela qual eu enviei. Acabou. Ah, falta de fé. Ah, porque eu não fiz isso. Ah, porque eu não fiz aquilo. Ah, porque o diabo está impedindo. Ah, porque Satanás está furioso. Amado, se Deus, ele ordenou algo, ele decretou algo, aquilo vai ser feito. Ponto final. Não tem poder nesse mundo que faça com que os planos de Deus eles não sejam executados. Não tem como. É impossível. Então a gente precisa entender isso, a soberania de Deus sobre essas questões. Tá? Então isso aqui é o reino de Deus, é o conceito, né? Que é o domínio de Deus sobre as criaturas e toda a criação. Eu quero dar 2 textos para vocês aqui, anotem aí, leiam depois, só para a gente ganhar um tempinho, né? Mas um é 1 aos Coríntios, capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 23 ao 28, tá? Esse é o primeiro texto. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 23 e 28, mas não deixe de ler não, tá? Só para vocês, de fato, aí confirmarem biblicamente, né? Isso aqui que estão recebendo como informação. E o segundo texto é Atos, capítulo de número 13, desculpa, capítulo de número 17, tá vendo? Eu estou tentando fazer 2 coisas aqui, não vai. A amada, ela infelizmente não está conseguindo acessar a aula aqui. Atos capítulo 17, verso 31. Tá? Então esses 2 textos, lógico, não são só esses 2, né? Tem tantos outros aí, mas eu reservei só esses 2 que eu acho até que já são muito claros os textos, para mostrar para vocês o domínio, como Deus, né, o texto vai afirmando isso, né, que Deus ele determinou lá que haveria o julgamento, ele determinou de fato que todas as coisas seriam sujeitas aos pés, né, de Jesus, e tem um dia que ele determinou para que fosse julgado lá Satanás e tudo mais. Então assim, o final da história já está decidida por Deus. Parece que esse mundo está meio desgovernado, parece, né? Nós temos essa impressão. Só que Deus, ele já falou, inclusive, há muito tempo. E eu vou pegar só o livro de 2000 anos atrás, que é o Apocalipse. Então, há 2000 anos atrás, ele deixou mais do que claro, pelas revelações, né? O livro Apocalipse quer dizer isso, né? O termo, a palavra, no idioma grego lá, Apocalipsis, quer dizer revelação. Então, ele já descortinou tudo, já mostrou tudo. Apocalipse é uma certeza, né? Para nós cristãos, é a maior mensagem de esperança, porque mostra que Deus já julgou Satanás, já recompensou os justos, já puniu os rebeldes, já assim, preparou tudo o que ele tinha preparado desde a fundação do mundo, amados. Então, desde a fundação do mundo,
Para Deus já está tudo resolvido, não tem nenhuma, dificuldade em absolutamente nada. A história está sendo conduzida, né, de uma forma misteriosa nos bastidores que nós não entendemos, porque nós somos esses seres limitados. Só que para Deus, desde Isaías, então estamos falando de 2.700 anos atrás, Isaías 700 anos antes de Cristo, ele vai dizer assim, até ironicamente, né, eu acho que eu falei na aula passada isso para vocês, ironicamente Deus fala assim, bom, vocês estão dizendo que tem deuses aí, eu estou aqui, né, contextualizando minhas palavras, não é exatamente assim, tá? Mas a ideia é essa. Deus disse, bom, vocês estão dizendo que tem Deus aí, né? Tem Deus o Deus da Babilônia, Deus aquele outro. Então faz o seguinte, pega esses deuses de vocês aí, fala para eles anunciar o fim desde o princípio, se eles são os deuses mesmo. Lá em Ezequiel, Deus também continua na sua ironia, né? Que ele diz assim, bom, esses deuses de vocês aí, os deuses que não criaram os céus e a terra, eles vão desaparecendo. Ou seja, todos, que nenhum deles criou os céus e a terra, nenhum deles tem um poder criador. Sabe por quê? Porque nenhum deles existem. Os deuses são fruto do imaginário humano. Mas, opa, quer ver que vai dar certo agora aqui? Cadê a irmã? Eita Jesus, perdi. Ah, tá aqui, pronto. Acho que agora foi. Agora vai entrar. Vamos ver? Chegou aqui. Vamos ver. Irmã Lucimar, tá por aí, amada? Se estiver... Diga aleluia. Vamos ver. Eu acho que ela conseguiu aqui. É só isso aí, ó. Abriu o áudio já, ó. É irmã Lucimar, né? Não tá aparecendo aqui, eu tô... Ó, que coisa boa. Se quiser abrir a câmera aí, já também participa com a câmera, tá bom? E aí, vamos lá. A aula tá em andamento, mas nós estamos ainda na primeira aula. Não deu sinal da segunda aula, não. Que ainda na segunda a gente também deixa entrar, né? O portão ainda se abre. Lucimar, se quiser abrir o vídeo aí, tá bom? Fica à vontade, tá? E participa também, pergunta aí em qualquer momento. Mas vamos lá na continuidade. Estamos falando sobre a soberania de Deus, não é? Eu só vou fechar o áudio aqui, tá? Isso, não, já fecharam lá, que ótimo. Então já tem alguém auxiliando lá, que é entendido o negócio. Vamos lá para eu tentar aqui. Eu falei que ia ser rapidinho, eu estou me prolongando. Inclusive, né, o próprio Satanás, ele está debaixo da soberania divina, tá? Não sendo ele, o diabo, um poder independente de Deus. O diabo não é um poder independente de Deus, né? É o que tem a liberdade plena para cumprir os seus propósitos ou planos, para frustrar os desígnios de Deus. Não é possível isso. Satanás, ele não é um poder independente. Ele é sim, como eu falei, em relação ao homem, não a Deus, em relação ao homem, né? Ele tem prerrogativas que nós não temos. Por exemplo, nós somos sujeitos ao tempo e ao espaço, não somos? Eu não posso, né, sair daqui e ir lá para outro estado, assim, me transladar. O diabo, sim, é espírito, não está sujeito, né, à parede, essas coisas. Assim. Então, os espíritos, por assim dizer, os anjos, né, os seres angelicais, eles têm essa superioridade em relação aos homens. Então, assim, em relação ao homem, Satanás, sim, de fato, ele tem vantagens, mas em relação a Deus, não. E aí eu separei alguns textos também aqui, tá bom? Para vocês anotarem e lerem depois, que é Jó capítulo 1, por exemplo. Aliás, Jó capítulo 1 e capítulo 2, os dois capítulos, é só leitura simples vocês fazendo, não precisa nem estudar, pesquisar, nada. Façam a leitura do capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, vocês vão perceber lá claramente como Satanás pede permissões a Deus em relação a Jó. Então, em relação a um ser humano, Satanás pede permissão a Deus, ele não vai lá e faz o que ele quer, não. Deus dá permissões e coloca limites. Fala, tá bom, você vai lá, faz isso, mas não ultrapassa isso aqui que eu te permiti. Tá vendo, amado? Então, assim, como eu falei na semana passada, né? Se o mal não tivesse freio, se Satanás não tivesse limitações impostas por Deus, vocês acham que ele ia colocar uma enfermidade na minha vida? Ele ia fazer com que eu caísse num pecado que me desmoralizasse? Não, amados, ele ia me engolir vivo. É o que a Bíblia diz, o Salmo lá. Ora, se não for o Senhor que estivesse conosco, então nós teríamos sido engolidos vivos. O salmista diz isso, né? Então, é essa a ideia que a Bíblia ensina para nós. Então, Jó capítulo 1 e capítulo 2. Depois vocês leiam Lucas, aí já Novo Testamento, Lucas, capítulo de número 22, Lucas 22, versos 31 e 32. Tá? Esses dois textos aí, entre outros tantos, né? Que eu vou reservando só 2 ou 3, assim, que é para dar uma base, mas não é só que tem esses não, tá?
tantos outros aí na Bíblia, mostrando essa verdade, essa realidade, né, que os demônios, eles são limitados, tá? Então, Lucas capítulo 22, verso 31 e 32. Então, os demônios, eles não se aproximam assim de Jesus. Vamos pegar lá no Novo Testamento, que vem desnudando mais, né? O Antigo Testamento não fala muito de demônio, essas coisas não. É muito raramente, assim, né? Como eu disse, no livro de Jó lá, Satanás aparece 2 capítulos, também desaparece, todo o livro não aparece mais. Poucas vezes em toda a história, os séculos que levou o Antigo Testamento para ser escrito, né? Pouco se fala dessa realidade, demônios e Satanás e etc e tal. Agora o Novo Testamento não. Os evangelhos, então, eles vêm mostrando essa atuação demoníaca, né? Porque Jesus vem, inclusive, para estar destronando, né? Para estar aniquilando essa... Porque a cruz de Cristo, o próprio Jesus, é o reino de Deus visível, tá? É o reino de Deus que veio tangível, é o reino de Deus que veio na história, de uma forma explícita. Então o reino de Deus é a vinda do próprio rei. É por isso que Jesus disse, o reino de Deus é chegado até vocês. Não digam que o reino de Deus vem com aparência exterior, está aqui ou está acolá, porque o reino de Deus está dentro de vocês, o reino de Deus é chegado. Ele veio anunciando e dizendo, o reino de Deus está próximo. E esse termo que eu estou me referindo a Marcos capítulo 1 lá, que eu já falei para vocês no verso 14 ali, é esse texto mesmo. Jesus ele vai dizendo, o reino de Deus está próximo. Essa expressão próximo não é que estava por vir, não é que estava perto de chegar. A ideia não é próximo cronologicamente falando, é próximo que está agora acessível, porque não era mais. Para se aproximar de Deus, na antiga aliança, no antigo pacto, era uma burocracia desgraçada. Você tinha que ter vários rituais, tinha que passar por purificação, tinha que ser no dia certo, no lugar certo, tinha que ter alguém intermediando, que era o sacerdote. Então, assim, pouquíssimas pessoas tinham esse acesso a Deus. Quem tinha era o profeta e o sacerdote. Eram as únicas duas figuras da nação. E é através deles que a nação tinha esse contato secundário com Deus. Agora, na vinda de Jesus, olha só, amados, se os alunos pentecostais estiverem nessa aula aqui, eles vão dar glória a Deus agora, viu? Deixa eu até tomar um gole d'água aqui, ó. Se os alunos pentecostais eles vieram hoje, vai dar uma glória a Deus, não é possível. Olha só, Jesus, porque Antigo Testamento, Antiga Aliança, não tinha esse acesso. Jesus ele veio para que todos, sem exceção, ele rasga o véu, amados. Ele pavimenta o caminho em Hebreus capítulo de número 10, versos 19, 20, 21, 22, 23 diz isso. Ele pavimenta o caminho, ele rasga o véu, para que pelo seu sangue todos tenham acesso direto a Deus. Todos, amados. Eu, aqui ó, Andréia, Neia, Valéria, Marquinhos, Elaine, Lucimar e todos os alunos aqui, todos os discípulos de Cristo têm acesso direto, pessoal com Deus. Não precisa mais de rituais. Não precisa ser mais num lugar, no templo, né, que era Jerusalém na época. E hoje, como vendem de uma forma errada, tem que ser na igreja. Né? Eu não preciso de um intermediador, não precisa mais de um sacerdote. Não, o pastor tem que orar por mim. Alguém tem que me conduzir a Deus. Não existe mais isso. Então não tem cerimônia, não tem ritual, não tem lugar, não tem dia, porque era o sábado também, né? E, enfim, não tem nada disso. Tudo isso, amados, tinha todas essas exigências, só que elas foram cumpridas por Cristo. E a partir de Cristo, a dinâmica é outra. Através da cruz, do sacrifício de Cristo, agora enviando o Espírito Santo, esse Espírito, que é o próprio Deus, já dá a possibilidade de todos os discípulos genuínos de Cristo, sejam eles novos convertidos, sejam eles entendidos, amadurecidos na fé ou não, pessoas que estão lutando com seus pecados, pessoas que já venceram uma série de questões na sua vida, jovens, anciãos, pastores, membros comuns, todos igualmente têm acesso direto a Deus em qualquer lugar e em qualquer momento, amados. A presença de Deus, do Espírito Santo, esse reino que é chegado, esse reino que é o domínio do Espírito Santo sobre a nossa velha natureza,
Isso aqui é o reino de Deus. Eu falei que, ó, tá vendo, os alunos pentecostais não vieram, ninguém deu um glória. Estou quase pregando aqui, meu Deus do céu. Mas percebam, amados, brincadeiras à parte, percebam como que a Bíblia, meu Deus, nos mostra, né? E como que em toda essa realidade nós ainda ficamos receosos com demônios, essa paranoia toda, sabe? Sempre achando, não, mas a gente precisa entender o que é o Evangelho, o que ele traz para nós como realidade. E com isso eu não estou dizendo, e para nós desconsiderarmos as astúcias do diabo, como Paulo disse, eu não ignoro os ardis do diabo. Nós não devemos ignorar. Lembra na primeira aula, tem os extremos, aqueles que se considera tudo. Ah, esse negócio de diabo, de Satanás, demônio, isso aí não... nem existe, ou isso aí não tem importância nenhuma, isso é um extremo. Aí você tem os outros que supervalorizam, tudo também é o demônio, tudo, aí parece que potencializa os poderes demoníacos acima, inclusive, da obra de Cristo. Então você tem esses extremos, e a gente está buscando aqui um equilíbrio nisso, né? Então, sim, os demônios, eles não se aproximam de Cristo como negociadores em pé de igualdade, mas como suplicantes. E aí tem dois textos aqui que eu acho fantástico. Eles são explícitos também, que é Marcos, os dois são em Marcos, tá? Os dois são no Evangelho segundo Marcos, um é no capítulo 1, versos 23 ao 28, Marcos capítulo 1, versos 23 ao 28, ó o cão aqui furioso latino, ó. Ó o cão furioso aqui, ó, latino, tá vendo? Ó, tadinha, a bichinha aqui, que é uma cachorrinha aqui, princesa, anciã ainda, tem que ser respeitada. Ainda mais hoje em dia, né, amados, que os irmãos aí é tão afeito aos pets, né? Você falou dos pets aí, os irmãos ficam bravos, né? Então... E a Bíblia diz, né, que o justo, ele... Olha aí, pronto, aí, olha só que... Meu Deus do céu, olha o momento fofo da aula aí, ó. Então pronto. Mas a Bíblia diz, né, que lá em Provérbios, não é brincadeira não, que o justo, ele cuida dos seus animais, né? Ele vela sobre os seus animais. Tem esse texto lá no Provérbios. Mas vamos voltar aqui. Marcos, capítulo 1, verso 23 e 28. E o Marcos, capítulo 5, verso 1 ao 20. Né? Os dois textos são bem conhecidos, eu penso que vocês já conhecem, mas anotem para ler depois. Tá? Mas o segundo que eu vou pegar aqui, que é bem emblemático, é o que eu me lembro mais também. O outro aqui me deu uma fugida para narrá-lo, né? Vai falar sobre o demônio lá da cidade de Gadara, né? Então, o chamado endemoniado gadareno, onde tem uma legião de demônios sobre a vida daquele homem. Uma legião é um bocado de demônios, não é um só não, é um bocado, tá? Mas assim, são milhares de demônios sobre a vida de um homem. E esses milhares de demônios vão até Jesus, né? E suplicam a ele. Diz assim, Senhor, não nos manda para o abismo, não, nos manda para aqueles porcos. O Senhor veio nos afligir antes do tempo. Então os demônios reconheceram quem era Jesus. Os demônios se curvaram diante de Jesus, milhares de demônios se curvaram diante de Jesus em figura humana, na limitação de um ser humano no sentido físico, mas reconheceram que ali diante deles estava um poder infinitamente, uma autoridade infinitamente superior a daqueles milhares de demônios. Olha só. E aí eles pedem para Jesus, eles não negociam, eles suplicam. E Jesus, de uma forma curiosa, atende a oração dos demônios. Né? Por um pouco, porque o juízo já está lá na frente decretado. Então Satanás, embora essa palavra eu não goste de usar muito, porque ela é usada de uma forma muito distorcida, mas ele está amarrado mesmo, porque foi a palavra que Jesus usou, né? Porque o valente entra na casa do valente e amarra esse valente. Né? Jesus estava dizendo, não é como se usa hoje, mas Jesus estava falando, então assim, ele é o valente que entrou na casa do outro valente, só que ele é muito mais valente porque amarrou esse valente, aniquilou ele. Jesus está falando da sua obra, do seu ministério, que estava aniquilando esses poderes de Satanás sobre a vida dos homens. Não é sobre a vida dele, não. Jesus, ele já veio, amados. Tanto é que ele veio, olha só, percebam, Jesus, ele veio em figura humana, mas como um bebê. Ele se fragilizou de uma forma... O que tem nesse mundo mais frágil do que um recém-nascido? Do que um bebê humano? Porque às vezes os animais, os seus bebês, eles são até mais capazes, né,
de estar sobrevivendo do que um filhote humano. Né? Deixa o neném, nasceu hoje. Depois de 2 dias, deixa ele lá no canto para ver se ele sobrevive. Uns 3 dias morre, mais ou menos. Desidratação e outras coisas tantas, né? É incapaz, a lei diz isso, né? É incapaz. O bebê é incapaz. Então Jesus, ele veio como um incapaz. Ele veio fragilizado. Esse Deus poderoso que se sujeitou a ser cuidado por um casal de camponeses, numa cidade sem expressão nenhuma, de um estado chamado Israel, que era dominado por Roma. Olha só, mas então perceba como Jesus ele vai descendo as partes mais baixas da terra, como diz o texto, se fragilizando. E Satanás tentou acabar com o bebê? Tentou. Usou lá o tal do Herodes para matar lá um monte de criança. A semelhança lá do faraó, lembra? Então assim, o diabo vem tentando há muito tempo destruir a humanidade, não consegue. O diabo sabia, porque lá em Gênesis capítulo 3, versos de número 15, Deus pessoalmente fala com o diabo o que ia acontecer. Que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a sua cabeça. Deus falou pessoalmente, lembra que reuniu os 3 lá? O homem, a mulher e o Satanás lá? Reuniu os 3 lá e trouxe lá a punição para cada um, por causa do pecado lá. Então, para Satanás diz, vai nascer do ventre dessa mulher aqui, não dela, né? Da figura lá, humana, feminina. Vai nascer. Talvez, amados e amadas irmãs, olha que coisa interessante para se pensar. Talvez é por isso que em toda a história humana, em grande parte, se não em todas as culturas, a mulher sempre foi subjugada, sempre foi humilhada, sempre foi inferiorizada, sempre foi maltratada. A grande maioria, inclusive até hoje, o machismo, a desvalorização da mulher, né? Até hoje. Mas olha só, talvez Satanás usa o pecado humano, né, do homem sobre a mulher, inclusive para tentar destruir a mulher, porque ele sabia que era através da mulher, do ventre de uma mulher. Cada menino que nascia, mas a expectativa dos hebreus, dos judeus, é que poderia vir o Messias. Quando Adão, né, o casal lá são expulsos do Éden, eles têm dois filhos, o Caim e o Abel. Ali já estava latente, né? Já tinha aquela ânsia de um deles ser, de repente, esse que viria, porque eles pensaram que era em seguida ali, ela vai ficar grávida e vai vir já esse para esmagar a cabeça da serpente, né? Tiveram Caim, tiveram Abel, não me lembro agora se a Bíblia fala qual que era mais velho, mas enfim. Nasceu um e depois nasceu o outro, a expectativa. Só que não foi, né? Porque um matou o outro. Não tinha como ser. Aí eles têm quem? O terceiro filho, pelo menos na narrativa bíblica, né? Que é o Sete. Tem o 7, então a esperança que fosse o 7, mas também não foi o 7. E assim foi se arrastando ao longo da história dos hebreus essa expectativa. É por isso que quando nascia filha mulher não era tão valorizada naquela cultura. Tinha que nascer um filho homem. E a mulher, quando não gerava, era um desespero enorme. Quando a mulher era estéril, né? Aliás, hoje se sabe que nem sempre o não ter filho é esterilidade feminina. Muitas vezes é masculina, mas antes era sempre a mulher, né? Sempre a mulher. Enfim. Mas lembra do Raquel, o desespero dela? Senhor, me dá filho, senão eu morro. Então olha o desespero das mulheres hebreias, né, de não ter filho, porque essa era a esperança de Israel. E Satanás tentou, amados, fazer tudo, tá? Tudo, de tudo, para que não viesse esse Messias. Mas ele veio fragilizado. Mesmo assim, demônios, Satanás, a maldade humana representada em Herodes, não conseguiu absolutamente nada contra um bebê frágil e um casal de camponeses humilde, limitados. Não pôde. Porque quem estava ali nascendo, que a Bíblia diz, era o rei dos judeus. Quando esse menino ele nasce, um coral celestial vem para a terra
receber esse menino e louvar esse menino. Reis vêm de partes da terra para venerar esse menino. Olha só que coisa interessante, amado. Ali estava, nesse paradoxo de humildade, de simplicidade, de fragilidade, ali estava o Deus menino, né? Um bebê que ali estava o próprio Deus fragilizado, só que investido de tanto poder que Satanás e os demônios nada puderam fazer. E ao longo da vida de Jesus, esses 33 anos, até a cruz, o diabo tentou fazer tudo o que pôde, mas coitado, nada pôde fazer com aquele que tinha todo o poder. E isso foi demonstrado no ministério de Jesus até o fim, amado. Como diz um amigo meu, até depois do fim, né? Porque ele morre e ressuscita. Não é até o fim, não, até depois do fim. Então, só para a gente entender essa soberania de Deus, tá? Até gastei uma aula a mais aqui, talvez, né? Para tentar trazer de fato, sabe, essa ideia, porque a gente precisa desconstruir isso que muitas vezes é vendido por nós pela teologia popular, pelas distorções, né, dentro das nossas igrejas, e ainda mais esse país místico que a gente vive, né, que os poderes das entidades, sabe, Satanás, essa coisa é tão potencializada, né, muito mais daquilo que a Bíblia fala. Em relação a nós, tá difícil mesmo, tá complicado, nós somos seres limitados. Nós humanos, hein? Eu não estou nem me referindo, porque se eu falar assim, nós os discípulos de Cristo, aí não, amados. Aí Satanás não tem absolutamente nenhum poder. Aí não tem condição. Por mais que nós tenhamos nossos pecados, fragilidade e tudo mais, mas nós estamos ancorados, amparados. Nós fomos gerados a partir do triunfo de Cristo na cruz do Calvário. Lembram do texto de Romanos, não sei se eu citei para vocês, capítulo 8, verso 31 e 38, que diz assim: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem, pois, os condenará, se foi Cristo que morreu, antes ressuscitou, e está à destra de Deus e intercede por nós? Porque estou certo que nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada poderá nos separar do amor de Deus. Nós somos levados como ovelhas todos os dias, ou o dia todo, para o matadouro. Mas em todas essas coisas nós somos os mais vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo que nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem a vida, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, amados. Olha o que o texto nos afirma, dentre tantos outros textos. Não há condição sobre um regenerado, um salvo, um discípulo de Cristo, apesar de nós, apesar dos nossos pecados, fragilidades, infidelidades, incredulidades e tudo mais, apesar de nós. Nós não confiamos em nós mesmos, mas o nosso Senhor, Ele sim, triunfou sobre tudo, sobre todos, sobre principados, domínios, potestades, sobre o poder do pecado, a condenação do pecado, sobre Satanás, sobre os demônios, sobre a morte, sobre tudo, o nosso Senhor. E se ele disse, se eu venci, vocês também são vencedores. Porque é nele que nós somos vencedores, amados. Então a gente precisa retrabalhar, senão a gente fica nessa loucura aí pensando que o nosso Deus, ele é um Deus. Ele não é um Deus, amados, porque não tem outros. Nós não usamos o artigo indefinido para Deus. Deus não é um Deus. Isso é na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, tá? A Bíblia dos Testemunhos de Jeová, lá em João capítulo 1, os caras colocaram lá entre colchetes, parentes, sei lá, um Deus, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era um Deus. Isso aí é acréscimo dos Testemunhos de Jeová. Fora a Bíblia dos Testemunhos de Jeová, todas as outras, sem exceção, lá no original, inclusive, está escrito lá, é muito claro, né? Então, assim, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo é Deus. Então, ele é Deus. Ele não é um Deus. Ele é o Deus. Ele é o único Deus.
né? Como a Bíblia diz, né? Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único. É o único, amados. Não existe outro. E se Deus é Deus, tudo o resto é uma criatura de Deus. Se não, né? Sendo Ele Deus infinitamente em poder, tudo que é criado por Deus é infinitamente inferior a Ele. Satanás está incluso nisso, tudo mais. Então, o nosso Deus não é aquele que está tentando fazer alguma coisa, uma vitória, está tentando salvar alguns. Não, mas Ele é Senhor da história, da nossa vida. É por isso que nós estamos na mão de Deus. Paulo diz, quer vivamos, quer morramos, vivemos para Deus. Tanto faz. Morte e vida, para nós que estamos em Deus, isso não é o preocupante. Então, viver é Cristo, morrer é ganho, para nós também tanto faz. Nós não nos desesperamos como muitos diante da morte, porque nós temos a esperança da ressurreição. A fé não é para que a gente possa não morrer. A fé é para que a gente morra em paz, na certeza da ressurreição. A fé não é para que a gente use o poder de Deus para se livrar de algumas circunstâncias. A fé é para que a gente, já sabendo quem é o nosso Deus, independente das circunstâncias, nós somos aqueles que estão apaziguados, amados, seguros, face à morte, 300 anos do começo da história da nossa fé cristã e evangélica. 300 primeiros anos, os nossos irmãos iam diante da face da morte, jogados aos leões, queimados vivos, como tochas nas ruas de Roma, morto aos milhares. Eles cantavam, eles louvavam a Deus, eles oravam pelos seus algozes. Eles não tinham a sua vida como preciosa e nem temiam a morte, porque eles sabiam que estavam... Quem é que pode matar quem já morreu? Quem é que pode matar aquele que tem como seu Senhor o autor da vida, o Senhor da vida? O que destruiu e aniquilou o império da morte e do inferno, como está escrito lá em Hebreus capítulo 12, deve ser verso 14, algum 12, 13, 14, alguma coisa assim. Vocês entendem então, amados? A gente precisa retrabalhar essa questão. Deus é soberano sobre nossas vidas. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus